dia, pessoal, bom dia, Haribo, Haribo. Hoje vamos fazer uma aula, né, dentro daquele padrão que eu estava sugerindo de cantar uma música e daí a gente vai fazendo uma tradução para vocês entenderem qual o significado, né, desses mantras sânscritos. Então essa música que a gente vai cantar agora, a gente está glorificando Vrindavana. Quando você canta esse mantra, é como se você ancorasse essa energia de Vrindavana aqui, né, no lugar onde você está. E vamos estar aí, é uma das canções mais famosas do movimento do Senhor Chaitanya, que se chama Jaya Radha Madhava, que eu já cantei várias vezes aqui, mas sempre é bom estar aí entoando esse mantra para ativar as energias, né, do mundo espiritual. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari. Linda, né? Essa música é linda, é como se ela nos levasse realmente para uma atmosfera espiritual, e agora vocês vão saber o significado, né, de cada palavra desse mantra, né, para vocês entenderem assim completamente na hora que estiverem cantando o significado, para gerar mais potência ainda para, como fala, vrindavanizar ou espiritualizar o ambiente que você está. Então, após o canto, né, dessa canção, você vai estar totalmente num êxtase, né, incrível. Aqui tem uma passagem aqui que diz aqui, né, nós estamos aqui nesse livro das canções Vaishnavas, que vocês já conheceram aí numa aula passada, em que diz: Prabhupada adorava esta canção e a cantava antes de suas palestras. Isso é significativo, porque se você tem a condição de vibrar um mantra que cria a atmosfera espiritual de Vrindavana, da morada de Deus, no lugar onde você está, e essa é a razão por que você canta esse mantra, né, para deixar tudo purificado antes de você falar alguma coisa, ou uma palestra, ou se você está num ambiente muito poluído, né? Então, cantou essa música, mesmo que você recite mentalmente, você está estabelecendo, né, ancorando, como eu falei, essa energia transcendental no lugar onde você está. Então, Srila Prabhupada, ele sempre cantava esse mantra antes de fazer as suas palestras. Então, isso é muito significativo, vindo de Prabhupada, que é um devoto puro, né, de Krishna. E diz aqui, em Allahabad e Gorakhpur, Srila Prabhupada entrou em transe após cantar as duas primeiras estrofes. E após algum tempo, ele voltou à consciência exterior e disse: agora apenas cantem Hare Krishna.
Essa história é bem interessante, né? Srila Prabhupada, como ele é um devoto puro de Krishna, ele está estabelecido nessa relação íntima com Krishna em amor puro. E daí, né, em alguns momentos, às vezes, o devoto puro ele não consegue ficar, né, presente em consciência no local material e a sua consciência vai para o mundo espiritual. Então, quando você entoa essa música, depois que a gente vai ver aí nos significados, você vai vendo que é toda a interação que acontece lá em Vrindavana, nos níveis mais, né, elevados de amor. E aí o devoto, ao contemplar cada palavra que ele recita com a sua consciência, nesse sentimento amoroso por Deus, imediatamente ele abandona a consciência material. Tá? Então essa por isso se diz, né, que o devoto puro ele está nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Ele está em Vrindavana, então logo ele acione a lembrança, a energia de Vrindavana, é como se ele tivesse um êxtase e ele sai do planeta Terra, do universo material, e se situa exatamente nessa terra de Vrindavana, de Krishna. Tá? Então, Prabhupada, ele estava lá e simplesmente ele cantou e estava naquela reunião super cheia, e os devotos, né, quando viram aquele silêncio, né, ele simplesmente começou a cantar e parou. E eles ficaram muito assim, preocupados, né? Nossa, e agora o que nós vamos fazer? Né? Nunca tinham visto aquela situação. E parece que eles começaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna, né, para tirar aquele silêncio, e aí Prabhupada voltou à consciência material novamente, né, e falou a palestra. Então aconteceu isso aí, foi bem interessante esse momento. Aí depois, quando Srila Prabhupada voltou, né, nesse êxtase, e falou assim: apenas cantem Hare Krishna, continuem cantando para que eu me estabeleça de novo aqui na minha posição de pregador aqui nesse planeta. Srila Prabhupada disse que essa canção é um retrato de Vrindavana. Está tudo lá. Srimati Radharani, Vrindavana, Govardhana, que é a montanha, né, que Krishna elevou com o seu dedo mindinho, né, para proteger a população de Vrindavana das chuvas torrenciais do Senhor Indra, que estava com inveja de Krishna. Tá Yashoda, né, a mãe de Krishna, e todos os vaqueirinhos. Essa música é o retrato de Vrindavana. Quanto mais elevado você está em consciência, quanto mais você está íntimo de Krishna no seu coração, ao cantar esse mantra, assim, imediatamente você entra na atmosfera de Vrindavana, e esse que é o segredo de se recitar essa canção antes de começar uma palestra, né? Se você pode criar uma atmosfera de Vrindavana no local onde você está, né? Isso que é interessante. Mas no caso de Prabhupada, a curiosidade foi exatamente porque ele é um devoto puro, né? Ele não está nesse mundo material, ele vive no mundo transcendental. Porém, ele baixa a frequência dele para poder pregar para a gente. Porque o espírito mesmo, ele não pertence a esse mundo material. O espírito é sempre uma parte integrante de Krishna e ele transcende as energias materiais, né, os modos da natureza material que estão atuando nesse exato momento para nos manter nesse sonho, nessa ilusão. E o devoto puro, né, que está em prema, em amor puro por Krishna, ele já escapou dessa prisão dos modos materiais da natureza, e a potência dele de invocar a atmosfera de Vrindavana é perfeita. Por isso que muitas pessoas, quando vão numa reunião, num templo ou em qualquer lugar, né? Srila Prabhupada falava debaixo de uma árvore lá em Nova York, assim, milhares de pessoas aceitaram a consciência de Krishna após ele ter criado, né, essa atmosfera espiritual transcendental aqui no mundo material através da sua potência como um devoto puro. Por isso que quando você for, né,
se tornar um devoto autêntico, assim, de Krishna, se render realmente a seus pés de lótus, você vai entender que quanto mais você está vivendo em amor por Deus, a sua potência ou capacidade de criar a atmosfera espiritual no local onde você está vai ser assim imensa. Quem se aproximar de você imediatamente vai desejar se estabelecer também nessa consciência superior da autorrealização. Então tudo vai ficar mais fácil. Por isso o devoto puro, ele é o meio transparente de Krishna, ele representa Vrindavana, Srimati Radharani, ele representa tudo aquilo que desperta uma pessoa, né, e a torna desejosa para obter esse amor de Deus até o nível de prema, que é o amor puro, e então você se liberta desse planeta e atua como o Srila Prabhupada, falando para as pessoas, né, para a humanidade e também para seres de planos sutis, as palavras da verdade absoluta do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, levando, né, colocando a sua energia, tá? Por isso que no Bhagavad Gita Krishna diz que devemos nos aproximar de pessoas que já estão vivendo a verdade de Krishna, fazer-lhe, né, perguntas relevantes, prestar serviço submisso, e aí você recebe o direcionamento dessa alma na energia correspondente àquilo que você tem que fazer como Dharma, como dever espiritual aqui nesse planeta Terra. Tá? Então, vamos à canção. Jaya Radha Madhava. Jaya, Jaya quer dizer todas as glórias, né? Os devotos falam Jaya, Jaya, quer dizer vitória, todas as glórias. Viva, viva, né? Jaya, viva. Jaya Krishna, viva Krishna. Vitória Krishna. Então, Jaya basicamente quer dizer todas as glórias. Radha Madhava quer dizer Radha e o Senhor da doçura. Madhava quer dizer isso, o Senhor da doçura. A doçura significa que Krishna, ele tem aquele sabor doce que atrai todos os humores. Todo mundo quer saborear Krishna, né? Quem é que não gosta de um açúcar, né? De um petisco bem docinho, chocolate? Então Krishna tem essa doçura, e doçura também significa rasa, né? Rasa significa relacionamentos doces. Krishna é o centro de todas as relações saboreáveis dentro da sua particularidade. Então tem gente que se relaciona com Krishna como uma gopi, né? Como um amante, ou como um parente, mãe, pai. Superior a Krishna, existe essa classificação, né? No mundo espiritual há relacionamentos onde o devoto ele é superior a Deus. Então isso aí é muito incrível, né? Esse tipo de relação superior significa que você quer cuidar de Krishna, assim como o pai e a mãe ou a tia, né, querem cuidar de Krishna, certo? Eles acham que eles é que vão fornecer algo a Krishna, eles não esperam que Krishna forneça algo a eles. Esse aí é o relacionamento em que você é superior a Krishna. Não tem ego, né? Não tem falso ego, esse superior aí que a gente está falando aqui é nesse sentido, você quer cuidar de Krishna, você não espera que Krishna cuide de você. Então esse é o relacionamento, né? O Vatsalya Rasa. Depois também você pode se relacionar na doçura ou na raça de amizade, onde você é igual a Krishna. Os amigos de Krishna, no mundo espiritual, eles não veem Krishna como superior, é como se fosse igual, né? Você vê nos passatempos de Krishna, os amiguinhos dele, quando vão lá para o meio da floresta pastorear as vacas, eles fazem várias brincadeiras, e aí eles sobem no ombro de Krishna, e Krishna tem que levá-los para onde eles quiserem para fazer as brincadeiras.
O Krishna também sobe nos ombros deles, assim, uma coisa igual amigo, né? Igualdade, né? Esse é o sentimento de Sakya Rasa. Então, cada pessoa tem um relacionamento particular com Deus, né? E também tem Sakya Rasas, Dasa Rasa, que é de servo, né? Onde você está servindo a Deus. E Shanti Rasa significa esse relacionamento assim mais neutro. As plantas, né? A natureza de Vrindavana, as flores, tudo são assim mais Shanta Rasa, a grama. Mas isso aqui nessa canção quer dizer Madhava, né? Jayurada Madhava, ou Madhava, Madhava, é isso, né? O Senhor da doçura, a gente tem que entender o que é doçura, e doçura quer dizer raça. Então, Madhura Rasa, Vatsalya Rasa, Sakya Rasa, Dasa Rasa, Shanta Rasa e vários tipos de relacionamentos dentro dessas categorias, com seus sintomas adicionais de êxtases, de amores prolongados que constituem a ciência da Bhakti Yoga, que expressam esse Madhava, Madhava. Então, Jaya, Jaya, todas as glórias a esse encontro de Radha e Madhava. Radha nesse sentimento que Radha é a personificação do amor de Krishna. Tá? Então, todo mundo, a raça, a doçura que você sente por Deus, o humor específico que você tem nesse relacionamento com Deus, é proporcionado por Radha, o amor de Deus. Você só pode sentir a doçura por Deus a partir do momento que Srimati Radharani, que representa esse amor supremo que está em todo mundo, se manifesta no seu coração para você intercambiar a sua energia, ou seja, a sua troca amorosa com Deus, do jeito que você quiser. Você já tem um relacionamento eterno com Deus, numa categoria específica. Só que agora você esqueceu, está aqui nesse mundo material, mas mesmo assim você pode ver que você tem um jeito particular de se relacionar com esse mundo material, que é um reflexo pervertido daquilo que você é eternamente no mundo espiritual. E através da prática de Bhakti Yoga, né, da prática espiritual, do sadhana, você vai despertando essa lembrança, essa forma de ser eterna que você é em relação a Deus. Então esse é o mistério do amor, né, despertado por Deus, que você vai ter que descobrir enquanto aqui presente nessa forma humana, mas com a inteligência ativada para fazer esse caminho de autolembrança, né? Isso é autorrealização também. Quando você entende o que você é em relação a Deus, de acordo com o seu corpo espiritual, que é o seu corpo eterno, você, né, o espírito tem um corpo espiritual, ele é uma pessoa transcendental que se relaciona com Deus, que é uma pessoa absoluta, transcendental também no mundo espiritual. Aí quando você desperta isso, naturalmente você se situa na sua raça, na sua doçura, e você passa a agir nesse mundo como um devoto puro no seu humor específico. Às vezes aquele outro guru ou mestre espiritual que já está vivendo nesse emprema em amor puro, ele tem outro tipo de humor em relação a Krishna. Então você vê que há diferenças na expressão das almas em relação a Deus. Você consegue compreender isso. Aquele devoto ali é um amigo de Krishna, aquele ali ele quer cuidar muito de Krishna, né? Então ele tem um Vatsalya Rasa. Aquele outro devoto ali, ele tem esse sentimento das gopis, né? Que é um somatório de todas as raças. Daí se dizer que as gopis têm essa capacidade superior de raça, de doçura por Deus. Por isso que fala que as gopis são mais elevadas, não no sentido de serem mais, porém no sentido de reunir as doçuras de todas as categorias de amantes de Deus numa forma assim mais intensa.
E Srimati Radharani é a Gopi suprema, que manifesta o amor supremo por Krishna. E Krishna, ele fica muito, assim, encantado com Srimati Radharani. Krishna, o objetivo de Krishna é namorar Srimati Radharani. E esse amor de Srimati Radharani vem através de nós também. Então, Krishna, vamos dizer assim, ele tá ali com Srimati Radharani, mas ele está paquerando todas as outras gopis, que somos nós, espíritos autorrealizados em amor puro por Deus, sem nenhuma luxúria, sem nenhum falso ego, simplesmente nos tornamos um fenômeno de amor transcendental no mundo espiritual. Reunimos, né, todas as particularidades de Srimati Radharani como partes de Deus, e isso é o mundo espiritual, todo mundo vivendo na plenitude desse amor, assim, em grau máximo, e é isso que a gente tem que começar a treinar aqui nesse estágio da forma humana, onde estamos compreendendo essa natureza da Bhakti Yoga, da união com Deus através do amor. Tá? Então essa é a intenção de um devoto puro, é fazer com que todas as pessoas tenham uma compreensão mais profunda do que é o amor a Deus, porque como você pode amar a Deus sobre todas as coisas, se você não entende a natureza desse amor, né? A fonte desse amor, que é Srimati Radharani. A doçura suprema é Srimati Radharani. E daí esse verso começa, Jaya Radha Madhava, né? Então, todas as glórias, a Radha, a fonte de todo amor, e Madhava, o Senhor da doçura. Compreende agora? Então, o Srila Prabhupada, só de meditar nisso, e de ele ser um devoto, ele já tem uma categoria de amor por Krishna, imagina, ele entra no êxtase. O devoto puro, ele vive 24 horas imerso nesse amor, né? Ele não tem mais ligação com a energia material. Nem precisa falar de desapego da existência material, ele já é transcendental, ele não tem nada a ver mais com esse mundo material. Quando você vê um devoto puro, você entende que, né, são almas muito raras nesse mundo material. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu esteve aqui nesse planeta, né, desceram vários devotos puros, principalmente os 6 Goswamis, Rupa, Sanatana, né, Raghunatha Bhatta, Raghunatha Dasa, Gopala Bhatta, Jiva Goswami, e depois Bhaktivinoda Thakura, que foi o 7º Goswami. Então, todos esses Goswamis vieram do mundo espiritual, eram gopis, assim, amantes de Deus, que acabaram difundindo toda a literatura transcendental, respondendo, né, o que é esse amor a Deus, principalmente no livro Bhakti Rasamrita Sindhu, que é um livro obrigatório para quem é devoto de Krishna. Entender o sadhana bhakti, né? Sadhana, prática espiritual, onde você vai regulando a sua vida de tal forma que você vai dar acesso a ascensionar sua energia para se estabelecer nessa doçura de Deus. E aí você vai intercambiar a sua natureza com a de Krishna, e Vishnu dentro do seu coração vai te dando essa abertura para você compreender as coisas na amplitude que elas realmente representam, além desses significados relativos que tentamos dar, né, ao que seja o amor a Deus. Logo, Bhakti Yoga, né, é uma ciência. É uma ciência muito bem explicada pelos devotos puros, e isso é totalmente possível. Agora, você experimentar esse amor vai depender de você se render aos pés de lótus de Deus, realmente, com toda sinceridade. Então, Krishna, de dentro do seu coração, ele vai se revelando, e você vai compreendendo a sua relação dentro da natureza absoluta de Deus, né? Por isso que ficamos aqui, às vezes, muitas vezes, encarnando nesse mundo material, porque as pessoas não se rendem completamente. E aí, enquanto você ainda tiver o falso ego, enquanto a sua mente ainda não estiver totalmente limpa
desses trâmites, né, dos modos da natureza material, é praticamente impossível você se relacionar com Deus ou obter a misericórdia dele, porque você não dá abertura no seu coração real para que Deus manifeste em você essa possibilidade do infinito se revelar ao infinitesimal que é você. Tá? Então, ó, né, você vê que as primeiras palavrinhas dessa canção já deu muita coisa. Depois, Jayarada Madhava Kundja Bihari. Kundja quer dizer Bihari, né? Aquele que desfruta passatempos amorosos nos bosques de Vrindavana. Tá? Então, ele está glorificando a Krishna, que faz o papel de um pastorzinho, né, em Vrindavana, ele é um vaqueirinho, ele cuida das vacas. É assim, Deus é descrito assim, né? Como você vai entender isso, ou querer relativizar isso de acordo com o que você quer que Deus seja, né? Você quer ver Deus como aquele ser onipotente, onisciente, onipresente. Deus é tudo isso. Mas como a pessoa dele, Krishna, ele é muito simples. Ele é um vaqueirinho que todo dia vai levar as vaquinhas para pastorear. Aí as gopis ficam assim, com muita saudade dele. Rola toda a atmosfera de amor e os amiguinhos de Krishna vão lá para os bosques, né, de Vrindavana. E tudo acontece numa plataforma absoluta. Você só vai sentir o que é isso realmente, essa atmosfera de Vrindavana, quando você estiver situado em Krishna. Quando você estiver nesse sintoma, né, de perceptivo transcendental. Primeiro, antes de entender o que é essa vida de Krishna em Vrindavana, você tem que se autorrealizar, você tem que sublimar a sua energia, você tem que limpar o espelho da sua mente. Tem que ativar a luz da sua inteligência e da sua intuição, para que Krishna, nesse quarto modo da natureza, chamado Shuddha Sattva, que é o modo da bondade pura, quando você chega nesse ponto, é aí que Krishna vai começar a te revelar da forma espiritual, né, com os sentimentos espirituais, o que são esses passatempos dele lá em Vrindavana. Compreende? Então, ó, aquele que Kundja Bihari, aquele que desfruta passatempos amorosos. Tudo lá, Krishna, tudo é amor. As árvores, todos os bichinhos que tem lá, tudo que Krishna faz em Vrindavana Vrindavana é uma terra de amor, de bem-aventurança, de consciência pura. Não é como aqui, nesse mundo aqui, todo mundo é inconsciente, aqui tudo é denso, é pesado, você se identifica com esse corpo, você é competitivo, você briga com todo mundo, ainda mais em Kali Yuga, né? Terra de hipocrisia e desavenças. De modo que aqui é o reflexo pervertido de Vrindavana. Por isso que quando você se situa no seu espírito e você começa a se relacionar realmente com Krishna e amor, quando essa atmosfera de Vrindavana começa a se expressar na sua consciência, é algo assim completamente diferente, né? Você não consegue nem falar assim diretamente o que significa isso. Por isso que Prabhupada, ao meditar nessa canção, na hora ali, cheio de gente em volta dele, ele entrou em Vrindavana. Entrou em Vrindavana, né? Sem sair do corpo, porque Vrindavana é um lugar da sua consciência espiritual. Não é algo a ser descrito com palavras. É algo que você entrar no amor de Deus. O amor de Deus é como se você se fundisse, né? Você é uma parte integrante de Krishna. Então, o seu amor infinitesimal se integra com o amor infinito de Krishna e você passa a viver nessa condição de amor. Com Deus não tem superior nem inferior, é amor puro. Por isso que fala, né? Deus é amor. Não é tipo assim, Deus te ama. Não, Deus é o amor. Certo? Então logo você ingresse a sua energia nesse amor de Deus, tudo se torna essa consciência de amor. E você não perde a sua particularidade de ser. Você se funde, vamos dizer assim, no amor de Deus,
mas tem o intercâmbio eterno entre você e o divino. E aí Krishna tem esse jeito de ser, que ele é um vaqueirinho, uma pessoa, é simples, né? Imagina, Deus é simples. A simplicidade é o resultado daquele que possui tudo, né? A onipotência, quando você for onipotente, tiver poder infinito, você vai ver que vai se manifestar a simplicidade. Então, Krishna é muito simples, né? Krishna não demonstra assim, poder, riqueza, né? É diferente. Krishna, ele é um vaqueirinho, ele acorda, vai lá, fica com as vaquinhas. Mas a maior riqueza que existe é exatamente esse amor, é Srimati Radharani, que manifesta toda a estrutura de Vrindavana. Compreende? Por que você deve amar a Deus sobre todas as coisas? Porque, em última análise, você vai ter que ir para esse mundo de amor. O estágio humano é você tentar amar a Deus. Todos os dias você tem que pedir a Deus com todo o seu coração, com avidez. Krishna revela para mim. E aí, ao cantar o santo nome de Deus, ao ler o Bhagavad Gita, ao fixar a sua mente nos passatempos de Krishna, tudo isso vai fazer com que você desperte para a realidade transcendental de Vrindavana. E aí você começa a contemplar Krishna, depois que você estiver mais interagindo com essa realidade da Bhakti Yoga, né, da união com Deus em amor, também com o conhecimento. É importante ter esse conhecimento mais detalhado. Isso tudo é explicado, né, nas escrituras. Você deve se interessar por isso, você tem que perguntar onde estão esses livros, como eu leio, como que eu posso compreender melhor através de uma associação com algum devoto que tem esse conhecimento mais abrangente. Enfim, cada um é responsável pela sua vida para voltar para o mundo espiritual e viver nessa atmosfera de bem-aventurança plena, felicidade infinita. Ninguém te obriga a ficar aqui nesse mundo material sofrendo, né, nesse corpo miserável, sujeito à doença, à velhice, a tantas intempéries, distúrbios psicológicos, emocionais, manipulações, né, por forças sinistras. Você está sempre sendo atacado por algo que você não sabe, vivendo completamente naquilo que a gente sabe que é algo robótico, né? Hipnótico. A gente vive uma alucinação aqui nesse mundo material, e esse mundo material nada mais é do que uma prisão. Seja lá nos planetas lá do Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado, os mundos superiores, ou nos planetas infernais, ou nesse mundo aqui que é intermediário, tudo são prisões com diferentes categorias de amarras. E aí você tem que desejar sair daqui e voltar para o mundo espiritual, onde você é completamente livre, né? Amor, né? Amor significa a liberdade completa do espírito, quando você vive no amor de Deus. Por isso que quando você ama a Deus sobre todas as coisas e faz essa prática aqui mesmo, nesse mundo material, né? Se desapegando completamente da energia material, nesse sentido da relação dela com o falso ego. Então Krishna diz no Bhagavad Gita que a prática constante e o desapego da energia material é o processo para você descontaminar a sua mente, cujos sentidos estão ancorando, né, a sua prisão, mantendo a sua prisão aqui nesse mundo material. De modo que você tem que usar os seus sentidos, né, internos, você tem que internalizar os seus sentidos, ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, cantando, comendo Krishna Prasada, cheirando as flores oferecidas a Deus, o incenso, né, vendo as formas de Krishna, usando o olhar para ler um livro, uma escritura, né, tocando os devotos, abraçando os devotos, assim, se relacionando apenas com Krishna. Isso que se chama todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo vivendo numa sociedade de devotos, cujo centro é o Senhor Krishna, e a base de todo esse relacionamento fraterno espiritual é o amor a Deus. Tá? Então aqui
Krishna está desfrutando de passatempos amorosos nos bosques de Vrindavana. Então tem muitas florestas lá em Vrindavana, onde Krishna, né, executa seus passatempos, e lá ele também, ele é malandrão, né, ele encontra com as gopis, ele encontra com o Srimati Radharani. Tem um livro muito bom que se chama Jaiva Dharma, acho que tem na internet, vocês podem baixar, que conta mais ou menos esses passatempos, né? Que Deus, ele também tem como se fosse assim 24 horas lá em Vrindavana. Ele acorda, ele vai para a floresta, aí depois ele volta, aí ele se reúne com seus pais, Srimati Radharani, né? Tem afazeres lá em Vrindavana, onde essa energia de amor suprema se movimenta, onde todo mundo está interagindo de alguma forma, numa função respectiva em relação a Krishna, nesse humor específico, e todo mundo está desfrutando de felicidade inimaginável. Inimaginável. Todo mundo embriagado de amor por Deus, e todo mundo feliz na sua posição. A grama lá, por exemplo, é tão feliz quanto uma gopi. Não tem assim essa diferença. Cada alma tem o seu jeito de ser eterno em relação a Krishna. Isso que a gente tem que chegar nessa forma humana, relembrando essas coisas, né? Então, isso que é o Kundya Bihari. Então, vou cantar de novo. Agora eu tenho certeza que vocês vão entender, porque Prabhupada entrou em êxtase, né? Jayurada Madhava Kundya Bihari. Deu? Né? A doçura se manifestando, né, em Vrindavana, nos bosques de Vrindavana. Aí depois Krishna fala: Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Então, Gopi Jana Vallabha. Gopi Jana Vallabha quer dizer o amante das donzelas de Vraja, né? Quem são as gopis? As gopis são as donzelas de Vraja. Eles falam as mocinhas, né, de Vrindavana, ou donzelas de Vraja. Então, Krishna, o prazer dele é se relacionar amorosamente com as suas partes integrantes que estão completamente vivendo em prema, né, em amor puro, lá no mundo espiritual. Esse é o prazer de Deus. Deus, ele serve o amor dele para a gente viver esse amor, né? E o espírito, como parte integrante de Deus, essencialmente ele também é amor. Só quando você se situa no seu próprio amor, que é o amor de Krishna, e intercambia esse seu amor com o amor de Deus, é que podemos falar aí realmente naquilo que significa amor, né? Amor significa amar a Deus sobre todas as coisas. Outro significado além desse é falso, é superficial, né? Fake news. Então você tem que entender isso. Você quer despertar o amor do seu coração? Começa a se relacionar com Deus. A partir do momento que você amar a Deus sobre todas as coisas na sua vida, aqui mesmo, nessa forma humana, aí sim você vai ter condição de amar ao próximo como a ti mesmo. Você nunca vai poder amar alguém se você não está vivendo no amor de Deus. Porque Deus é a fonte desse amor. Na verdade, Srimati Radharani é a fonte desse amor. E aí você, sempre nessa consciência de Krishna, né, recebendo esse amor de Deus, você passa a ser uma pessoa muito querida nesse mundo, e todas as pessoas são queridas para você, conforme explica o Bhagavad Gita. Krishna fala, né? O meu devoto é muito querido por todos, e todos são muito queridos por ele, porque há a visão perfeita de um devoto puro. O devoto puro, ele se acha o mais caído, né? Porque ele consegue entender a grandeza de Sri Krishna. E aí ele passa a ser realmente um centro de amor nesse planeta. E esse amor se expressa muito com o desejo que esse devoto tem de passar a mensagem de Krishna para todo mundo, para que todo mundo
se torne, né, um querido de Krishna também. Krishna, no capítulo 18, ele explica, né, os devotos que me são mais queridos nesse mundo são aqueles que estão passando a minha mensagem para as outras pessoas, que estão iluminando as outras pessoas com o verdadeiro significado do amor, né? Nesse contexto da autoridade de todos os devotos que viveram aqui em prema, em amor puro, e que passaram as informações de como devemos nos situar ou nos comportar nesse mundo sob certas regras e regulações, né, de prática espiritual, até o ponto em que vamos chegar a um estágio espontâneo de amar a Deus. Então, regras e regulações são simplesmente para você purificar a sua vida para chegar a uma abertura desse amor. E quando esse amor entra na sua existência, você se liberta completamente dos laços, né, da luxúria, dos interesses, da ilusão, e entra nessa atmosfera de Vrindavana e você passa a ser um representante do mundo espiritual aqui nesse planeta. Todo mundo pode fazer isso, é só se render a Krishna. Por isso que a gente sempre fala, onde está Vrindavana, onde está Krishna? É onde está um devoto puro de Deus, certo? Então, Krishna é Jana Vallabha, Gopi, né, as mocinhas, donzelas, amantes de Krishna, Jana Vallabha, é o amante das donzelas de Vraja, né? De Vrindavana. Depois Girivaradari, o levantador da enorme colina de Govardhana, que é o nome que dão para Krishna, né? Você lembra? Ele falou que Krishna tem nomes principais e nomes secundários. Né? Um dos nomes de Krishna, ele é o levantador da colina de Govardhana, que inclusive tem esse passatempo descrito no Bhagavata, no canto 10, onde Indra, né, o rei dos céus, era muito orgulhoso e ele exigia a adoração dos habitantes de Vrindavana. E aí Krishna falou para todos os habitantes que não prestem respeitos ao senhor Indra, que é o senhor dos céus, o responsável, né, pelos trovões, pelas tempestades, controlador da chuva, das inundações. Então Krishna falou assim, não, a partir de hoje vocês só vão adorar a mim. Né? É um passatempo para ele mostrar quem ele era realmente. Ele era na época ele tinha 7 anos de idade. Né? Aí Deus é Deus, né? Assim, dentro do cronômetro de tempo material. Então o passatempo que ele fez aos 5 ou 7 anos, não lembro muito bem. E aí o senhor Indra ficou muito enfurecido porque o pessoal de Vrindavana parou de adorá-lo e começou a adorar Krishna. E aí ele falou, então agora eu vou mandar uma chuva, aí eu vou inundar esse planeta Terra, essa Vrindavana, vou inundar tudo. Ele ficou com muito, né? Até mesmo o semideus, você vê, né? Ele tem falso ego. E aí Krishna foi... levantou a colina de Govardhana, que é a colina onde ele vai pastorear vacas também, uma colina, né, na época do Senhor Krishna, era cheio de cachoeiras, cheio de néctar, de coisas bacanas. Aí ele levantou essa colina com o dedinho minguinho, e aí o Senhor Indra mandando chuva torrencial, tal, e toda a Vrindavana ficou abrigada debaixo ali da colina de Govardhana. Mostra o poder de Deus, né? Apesar do seu Indra ser o semideus assim, mais poderoso, o senhor dos semideuses, Krishna mostrou que com o dedinho minguinho ele superou o poder do seu Indra, falando assim, pode mandar chuva, né? Pode mandar chuva. Aí depois de 7 dias o seu Indra, ele percebeu, né? Como assim? Quem é esse cara? Aí ele foi lá e se ajoelhou perante o Senhor Krishna, pediu desculpa. Mas é o passatempo de Krishna, né, para mostrar que o poder dos seres mais elevados desse universo, ele domina com um dedinho minguinho. Um peteleco de Deus tira esse orgulho desses seres superiores. Certo? Então,
né? Devemos reverenciar os semideuses que administram o universo, mas temos que entender que devemos adorar, né, somente Krishna. Esse é o exemplo que ele deu nesse passatempo. Temos que ficar bem atentos a isso, né? Podemos reverenciar pessoas que estão nos trazendo conhecimento espiritual, aos semideuses, aos anjos, ao Senhor Brahma, ao Senhor Shiva, mas adorar mesmo somente Krishna, né? Madhyadi, né? Krishna fala, né? Me adore, né? Pensa sempre em mim, torne-se um devoto, me adore, Krishna está falando. Então, adorar só a Krishna, tá? Então, esse é o exemplo, né, que fala assim, Girivaradari, tá? Então, vamos cantar esse segundo verso, já que entendemos, né? Gopijana Vallabha Girivaradari. Aí depois ele fala assim, Jashoda Nandana Brajajana Ranjana. Então, Jashoda Nandana, né, eu estou tentando falar aqui direitinho como está no livro, né? Poderia falar aqui pela cabeça, mas... o amado filho de mãe Yashoda. Aqui também é o nome de Krishna, né? Jashoda Nandana, ou Nanda Nandana, o filho de Nanda, de Yashoda. Nandana é filho de Yashoda. Aqui a gente vê que é o nome de Krishna. Krishna gosta muito de ser chamado, né? Ou filho de Yashoda, né? Yashoda representa aquela energia paternal também, assim como Srimati Radharani representa a energia do amor, das gopis plena, assim, Yashoda representa em Nanda Maharaj a energia paternal no mundo espiritual. Por isso que eles sempre mantêm essa posição de pais de Krishna em Vrindavana. Tudo é energia absoluta acontecendo ali em diferentes performances de categorias de relação com Deus. Isso que você vai compreendendo na medida que você vai evoluindo em consciência espiritual, né? Então, o amado filho de mãe Yashoda, tá? É aquele negócio que eu falei, aqui já é o relacionamento, né? Ele já falou das gopis no verso passado e agora ele está falando do relacionamento Vatsalya Rasa, o amado filho de mãe de Yashoda, mas quando ele fala isso, expressa ele é o amado filho de todos os devotos de Vrindavana que tem essa relação parental com ele. Todo mundo quer cuidar de Krishna, Krishna fazendo várias travessuras em Vrindavana, as gopis morrendo de rir, certo? Porque lá em Vrindavana, é isso que a gente tem que lembrar, ninguém sabe que Krishna é Deus. Esse é um mistério do amor, né, espiritual. Quando você vai para o mundo espiritual, para você se relacionar com Deus, em amor, você não pode saber que Krishna é Deus, né? Se você souber que Krishna é Deus, você vai ter reverências por ele. Vai ser uma atitude reverencial. Mas quando você não sabe que Krishna é Deus, você realmente pensa que é o pai de Krishna, que é o parente de Krishna, que é o amante de Krishna. Você pensa que realmente você é um amigo de Krishna, que ele é igual a você. E tudo isso está sendo controlado pela doçura, pelas raças de Srimati Radharani lá no mundo espiritual. Compreende? Então isso é super importante saber, né? Quando você chegar lá no mundo espiritual, apesar de você estar adorando Krishna, que vai chegar num estágio de consciência sua que você vai interagir completamente com Krishna de tal maneira que vai ficar só o amor. Você e Deus lá no mundo espiritual não são tratados como diferentes, mas é uma energia de amor suprema que está regendo tudo lá no mundo espiritual. Você é uma nota dessa melodia de amor supremo que existe no mundo espiritual. Então isso é muito importante saber, né? É um mistério. E você é eternamente aquilo que você é em relação com Krishna. Só que agora você esqueceu e nesse estágio inicial você tem que lembrar que Krishna é Deus. Mas quando o bicho pegar mesmo, quando você fundir a sua consciência na consciência de Deus, nesse sentido da integração de consciências, né? Acontece esse fenômeno onde o amor se sobrepõe. Por isso que Krishna ele fala para as gopis, não tem como eu te satisfazer
a vocês que querem o meu amor. O seu próprio amor, Krishna diz às gopis, é a sua própria recompensa, né? O próprio Krishna se alimenta do amor das gopis, do amor dos amigos, do amor dos parentes, dos seus servos, do amor neutro. Entende? É uma ciência, é o amor. Só que você tem que chegar nesse ponto transcendental. É isso que a gente está fazendo aqui nessa forma humana. Em algum momento você vai ter que se capacitar, ou em algum planeta, ou em alguma dimensão, não importa onde você esteja, um dia você vai ter que chegar a esse ponto de se render aos pés de lótus de Krishna e se situar nessa posição amorosa e se qualificar para que no momento da morte ou do abandono do seu corpo, seja grosseiro ou sutil, você volte para Vrindavana. Ou para Vaikuntha Loka Dhamma, que tem vários planetas, além de Krishna Loka, né, e Vrindavana, que tem também as suas posições de interação com os devotos. Tem gente que tem relação com Krishna só nessa coisa reverencial. Então tem uma porção de planeta lá em Vaikuntha Loka Dhamma, né? Vaikuntha Loka, Loka quer dizer planetas que não tem nenhuma ansiedade, ou seja, ansiedade significa que tem características dos modos da natureza material. Então, se você é muito reverencial a Krishna e não, talvez você seja assim eternamente, não com Krishna, mas com suas expansões, aí você vai lá para Vaikuntha, para algum planeta de lá, que você tenha essa vida eterna reverencial, que é boa, igual lá em Vrindavana, só que cada um tem um jeito de ser, né? O ideal é você cultivar a consciência de Krishna, conforme Krishna pede no Bhagavad Gita, e voltar para ele, entendendo que tudo lá no mundo espiritual é a expansão da potência interna de Krishna. Certo? A Brajajanaranjana, aquele que dá prazer aos habitantes de Vraja. É o nome, né, de Krishna. Você está dando... Krishna é a fonte de todo prazer. E daí você se relacionando lá com Krishna, querendo estar sempre com Krishna, participar dos passatempos de Krishna, estando com os devotos de Krishna. Então é o prazer. Então Krishna, quem é o prazer de Krishna? É a energia de Srimati Radharani. Radha é a energia personificada do prazer, do amor, do serviço devocional. Certo? Então, Krishna ele quer estar sempre com Radha, porque Radharani é uma expansão dele. E através desse relacionamento de Krishna com Radharani, todos os devotos de todas as categorias se reúnem nesse centro chamado Radha e Krishna para receber essa informação suprema do amor e todo mundo viver nesse êxtase lá em Vrindavana. Então, é aquele que dá prazer aos habitantes de Vraja. Vraja Bhumi, né? Vrindavana. Então fala Brajajanaranjana, entendeu? Então essa estrofe, Jashodanandana, filho de Yashoda, né? Brajajanaranjana, aquele que está dando prazer para todo mundo o tempo todo mundo vivendo êxtase, né? Aqui nesse mundo material você está buscando prazer. Aí você está buscando esse prazer que lá de Vrindavana, aqui nesse mundo material. Só que você está se identificando com algo que você não é e buscando prazer que é uma ilusão. Daí você está sempre insatisfeito, você nunca vai ser feliz nesse mundo, a não ser que você se renda aos pés de lótus de Krishna, de Deus. Tá pegando agora as coisas, como é que são? É simples entender, né? Só alguém está falando e você prestar atenção. Então não perca seu tempo querendo ser feliz nesse mundo. Esse mundo ele não é criado para trazer felicidade ao espírito, mas sim para trazer a lembrança do que ele tem que fazer nessa forma humana para voltar para o mundo espiritual. Esse mundo material é uma prisão. Tá? Você só se liberta dessa prisão, mesmo estando nessa prisão, se você contactar amorosamente Deus na sua vida. No caso agora, Deus ele está em nosso coração expandido como o Senhor Vishnu. Por isso que fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que aí você vai se libertar. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar.
E aí você vai viver uma vida aqui nesse mundo livre, apesar de todo o caos que é a prisão. Uma prisão é caótica por si, né? Ninguém vai querer ter uma vida de luxo, de prazeres inconcebíveis dentro de uma prisão. Isso é absurdo. Tem que sair fora da prisão. Prisão significa todo mundo material. O planeta Terra é só uma das prisões. Então você tem que voltar para o mundo livre que é Vrindavana, que o Senhor Krishna vem, fala no Bhagavad Gita e nos convida a voltar, né? A história do filho pródigo, né? Repetindo aqui de novo, né? Deus está sempre enviando pessoas para você lembrar que você é filho do rei, né? Do Senhor Supremo, você é o filho de Deus. Você não é filho de Maia. Por que você está insistindo em viver aqui essa vida miserável, né? Tantas e tantas vidas, será que já não deu, né? Agora que você está recebendo o conhecimento, pelo menos agora você vai ter uma percepção maior, tá? Brajadhyana, aí termina, Jamuna Tira Vanachari. Então, Jamuna Tira Vanachari significa que vagueia nas florestas ao longo das margens do rio Jamuna. Então, o rio Jamuna o rio lá é uma entidade viva. Então, Krishna está sempre se banhando nesse rio, com os vaqueirinhos, né? Assim como numa fazenda você vê, né? Tem um rio, os índios, né? Gostam muito de ir para o rio, eles brincam. Assim, Krishna ele tem essa natureza infantil, né? Lá em Vrindavana, né? Krishna tem essa natureza onde ele está sempre brincando. Assim que é Deus, por isso que eu falo Deus brincalhão. O meu Deus é o Deus brincalhão. Então ele fica vagueando nessas florestas, tem várias florestas, e aí tem coisas assim que, né, como é que a gente vai explicar isso? Você tem que entender que ele está sempre, a atividade diária dele lá no mundo é isso, ele acorda, ele cuida das vaquinhas, aí depois ele vai pastorear as vacas, aí lá dentro das florestas acontecem várias atividades, né, com as gopis, com os amigos, com todo mundo, com o Srimati Radharani. E ele fica ali vagueando o Jamuna. Tem os passatempos do 10º canto, ensinam tudo, né? Então isso quer dizer Jamuna Tira Vanachari. Jamuna, né? O rio Jamuna. Então, assim, resumindo essa canção toda, né? Krishna é o amante de Radha. Ele manifesta muitos passatempos amorosos nos bosques de Vrindavana. Ele é o amante das vaqueirinhas de Vraja, o levantador da grande colina chamada Govardhana, o amado filho de mãe de Ashoda, a alegria dos habitantes de Vraja, e ele vagueia pelas florestas ao longo das margens do rio Jamuna. Jaya, 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 vitória, vitória, vitória. Entende? Então, o Srila Prabhupada, quando ele cantou essa música, ele interagiu com isso tudo num sentimento completamente transcendental, e ele saiu assim do contexto material, né? E quem vai entender isso, né? O pessoal ficou espantado e começou a cantar Hare Krishna, até ele voltar, né? Ele voltar, porque o devoto puro, enquanto aqui nesse mundo material ele faz as atividades espirituais dentro do contexto material, mas ao mesmo tempo ele está navegando em consciência lá no mundo espiritual. Isso é completamente possível, isso é um fenômeno espiritual. Tem muita gente aqui nesse mundo que é médium, que está em contato com o plano astral, por exemplo, vendo espíritos por todos os lugares, atividades. Tem gente que está vendo o mundo mental, tem gente que está vendo o mundo búdico, né, de anjos, arcanjos. Tem gente que não vê nada, que só fica vendo aqui a natureza material. E tem pessoas que estão vendo já Vrindavana, que são os devotos puros, tá? Então vou terminar aqui recitando a canção, e eu espero que vocês, quando ouvirem essa canção agora, ou cantem, né, em suas casas, vocês possam compreender o que é isso que você está manifestando ao cantar essa melodia transcendental, que é uma das mais poderosas, né? Criar a atmosfera de Vrindavana
tendo você esse amor de Deus, vai fazer com que muitas pessoas que na hora ou antes da palestra ouçam o que você está falando, tenham essa intenção pura de se render realmente a Krishna. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe. Todas as glórias, devotos reunidos. Haribo!